Prefere que deixe a tela ou acha melhor que a gente converse, só em algum momento coloque a tela? Talvez seja Como você quiser, como você quiser. É porque, a não ser que você não tenha, a não ser que você só tirasse e colocasse, não, mas deixa eu vou tirar, é melhor. É que eu não vou ter controle, né? Você que vai Claro. ter que... Não, tudo bem. Bom, acho que a gente pode começar, então, gravando, né? Porque isso tudo vai depois para o ar, mas eu vou colocar aqui e a gente... Enquanto não grava, eu só queria dar bom dia, um bom início. Eu não vou conseguir assistir, mas eu falei, deixa eu ver o que tá. Fiquei feliz que vocês estão aí. Oi, Lara. Oi, Moran. Bom dia, Jorge. Bom dia, Jorge. Muito Não bom. dá para abrir a câmera, eu só vou dar um alô e um ótimo começo de congresso para vocês. Tá bom, Obrigada. realmente. Obrigado. Um abraço. Tchau, Um tchau. abraço. Bom, acho que a Josi deve estar aqui, ela que vai pôr para gravar, né, Josi? Podemos começar? Eu não estou vendo aqui a gravação e também não está disponível para mim fazê-la. Você não está... não está como administradora, então. Não, mas tem alguém da InProduct aqui que vai poder... Aqui tem... Deixa eu só perguntar aqui para ela. Josiane está participando. Ela está participando, Josiane. Ah, ela está, né? Olá, Josi. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu estava verificando se o pessoal tinha enviado os links, porque disse que é enviado automaticamente, mas eu hoje de manhã não recebi. Uhum. E aí a gente foi solucionar isso. Mas tudo bem, já temos umas pessoas entrando. Seja bem-vindo, professor. Obrigada, Lara, por estar com a gente. Então, nossa abertura da primeira conferência de Ciências Humanas e Transformação Digital. Que bom ter o professor aqui com a gente para fazer essa fala inicial. E eu acredito que ele vai contribuir muito com o nosso evento. Obrigada a todos. Então, sabemos que vai ser gravado, né? Então, depois a gente vai ter acesso à palestra via YouTube e como os palestrantes e participantes, né, poderão disponibilizar como quiser. E a gente vai ter que cumprir o horário de 1 hora, por causa da palestra, a próxima palestra, que é às 9 horas, né? Então, aí o professor, a Lara, vai estar mediando e vão poder organizar esse tempo para quem quiser fazer perguntas ou quiser fazer alguma intervenção, né? O chat está aberto e aí também o professor pode ir organizando esse tempo como ele preferir, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, vamos ficar por aqui. Qualquer coisa, né? Levanta a mão e tudo mais. Boa palestra para vocês. Obrigada a vocês. Gravou, já está Você põe para gravar, então? Sim, já foi colocado. Tá bom. Muito obrigada. Vai ser colocado quando o professor iniciar, tudo bem? Tá bom, obrigada. Bom, gente, então é um prazer estar aqui, né, mediando essa fala do professor José Moran, que é referência para todos nós, professor da USP, escritor, palestrante sobre educação criativa, humanista, aberta e transformadora com tecnologias. Eu acho que esse é o principal foco, né, que nos instiga a ouvi-lo, né? Ele fundou, um dos fundadores da Escola do Futuro, e novas tecnologias na educação é o tema dele, e, sem dúvida nenhuma, um tema muito pertinente, muito atual hoje nas escolas, na nossa vida, né? Então, eu acho que nós temos muito aqui um prazer, né? E estamos ansiosos para ouvi-lo em relação a esse tema, que é a sua fala de hoje. Professor Moran, seja muito bem-vindo e obrigada. Muito obrigado, Lara, muito obrigado a todos que estão participando, os que estão vendo depois no YouTube. Me sinto muito honrado em estar com vocês. Eu sou
um professor que veio da área das mídias, da tecnologia, foi fazendo a ponte com a educação, veio do analógico para o digital, da internet para o celular e agora para a inteligência artificial. Então, toda uma caminhada que eu venho acompanhando de ver como tudo isso afeta a educação, não só a escola, mas todo o processo de ensinar e de aprender ao longo da vida. E em cada etapa eu vou focando mais algumas perspectivas. Depois da tecnologia e educação, eu tive um período que fui destacando o movimento da participação do estudante ativamente, as metodologias ativas, então metodologias ativas com tecnologia dentro de uma visão humanista. E tudo isso foi me levando. Quando eu vi a inteligência artificial, principalmente há 3 anos atrás, eu tive um choque do potencial que há aí disruptivo em todas as atividades, mas também na educação. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê o potencial de fazer coisas extraordinárias, e como nós podemos estar fazendo hoje, cada um está no seu lugar e estamos conversando, que já nos acostumamos depois da pandemia, na pandemia e depois, nos parece tão trivial, mas isso foi um grande salto que nós tivemos. Então, ao ver todo esse potencial de poder estarmos sincronamente todos, de depois cada um assistir na hora que quiser, e de ter toda a riqueza da IA, justamente por ter a IA num período agora, no começo deste ano, 2025, em que eu tive que ficar mais tempo numa recuperação, uma cirurgia, eu comecei a usar a IA para fazer perguntas que normalmente eu não tenho muito tempo. E ao ter tempo, você tem hoje na IA uma grande um grande aliado, parceiro, para você ir aonde você quiser. Então, se você quiser perder tempo com bobagens, você pode perder infinitamente com vídeos, com coisas que são legais. Quem quer, é doido por esporte, quer ver futebol 24 horas, tem vídeos para... Ok, mas se você quer fazer grandes perguntas, você também tem. E eu comecei a fazer grandes perguntas, e aí algo que já vinha da minha infância, daquela pessoa inquieta de buscar um pouco o sentido da vida, por que eu estou aqui, aquelas questões que sempre temos, mas que não são difíceis de equacionar, e em cada etapa da vida a gente vai dando algumas respostas, mas à medida em que você está se envolvendo muito no cotidiano, começa, às vezes, a ficar tudo isso um pouco de lado. Em alguns momentos isso aflora mais. Então, nesse ano aflorou mais. E eu passei este ano um pouco mergulhado nessa... como usar todo esse potencial da tecnologia a favor do desenvolvimento da consciência. Veja, é uma grande viagem, é uma viagem fantástica que eu recomendo a vocês e que cada um vai fazê-la de um jeito e no momento que considerar oportuno, não é nada assim, mas o que eu percebi é que é um movimento quase imperceptível para quem está muito ocupado com a educação na escola, enfim, de busca por respostas para termos uma aprendizagem ampla, profunda, como chama, integral, não no sentido de tempo integral, como nós damos, mas que envolva tudo. Então, isso aí para mim foi uma descoberta e um olhar que eu vejo que muitos educadores tiveram, mas que ainda não está
muito forte na escola, principalmente na escola pública, um pouco porque quando a gente fala de educação, falamos existencial, de consciência, vem associado quase imediatamente a uma visão religiosa, opções que também tem a ver com religião, mas não é esse o sentido. É você se colocar diante das grandes questões da vida e você fazer uma opção, seja qual for, a partir do que você percebe, de tudo que você construiu, daquilo que faz, que ressoa em você, que é autêntico, você buscar suas respostas. Eu creio que, por isso dei o título da minha fala, e é uma fala depois eu queria fazer um diálogo assim com a Lara, que é coloquei assim, um pouco caminhos para uma educação plena, existencial e integral. E, claro, quando falo de integral, estou falando também da tecnologia, que é um dos focos aqui da educação digital, do evento, da Conferência de Ciências Humanas e Transformação Digital. Mas a transformação não é digital só, a transformação é profunda, é da pessoa, em que o digital ela tem um papel importante se você estiver pronto para isso. Então, para mim, a educação digital não pode ser só de dominar e de entender assim um pouco a lógica, mas de internalizar toda essa busca que a educação nos traz, que significa a resposta a inquietações, fazê-la de uma forma coerente, ter instrumentos para fazer escolhas do que vale a pena, e aí todo esse mergulho grande que eu tive neste ano, estou tendo, e as descobertas, ela me leva ao que é o foco da educação desde a criança. O que vale a pena fazer na educação? Temos um currículo, temos uma série de questões, temos BNCC, eu sei, mas qual é o principal foco? É dizer, ajudar a cada criança, adolescente, depois jovem, adulto, ajudar a que ele desenvolva primeiro essa curiosidade, continue com a curiosidade com a que nós nascemos, de buscar, de saber ser investigador, mas, ao mesmo tempo, instrumentalizá-lo para que saiba fazer as escolhas entre tantas opções que nós temos disponíveis. Então, ajudá-lo a desenvolver as competências para que compreenda um mundo que é complexo, que não tem resposta única, e que há escolhas bem diferentes e que precisamos depois ver como essas escolhas vão nos levando a construir uma caminhada que faça sentido para você e que seja útil também para aqueles que estão com você, que te realize ao máximo que você puder, que dê um equilíbrio e uma certa paz, e que que seja assim uma companheira ao longo da vida, que te faça sentir mais assim no caminhar muito vivencial e muito coerente. Então, a educação para ter instrumentos para desenvolver tua coerência, para abrir tuas perspectivas. E se a gente foca isso, então a escola ela faz muito sentido, porque ela não precisa ensinar tudo, a gente não consegue tratar todos os assuntos, e talvez seja esse um dos problemas do nosso currículo, que quer dar conta de tudo, e não vai dar. Nós temos que focar no que é mais importante, e que é ajudar a pensar, ajudar a investigar, ajudar a conviver, colocar grandes perguntas, acompanhar as escolhas,
E claro que isso tem conteúdos, eu sei, tem alguma organização, mas pode ser feito de uma forma muito mais criativa, muito mais participativa, em que o aluno também se expresse, que ele coloque suas inquietações. Se a gente fizer isso, vai ajudá-lo muito para que ele faça depois essa caminhada mais autônoma. E aí entra a IA. A IA ela também é uma parceira nessa busca, se você quer buscar. Então, se você consegue colocar no aluno a inquietação, ou despertar, ou alimentar essa inquietação de fazer grandes perguntas, e coloca essa capacidade dele de fazer escolhas, de avaliar, ele pode ir muito longe também sozinho. Ele pode dialogar 24 horas com um professor ao lado, professor virtual, que está o tempo todo, e que você pode avançar muito, mas para não ficar também no mundo virtual demais, você tem que voltar ao real, tem que voltar à convivência com os colegas, a aprender juntos, a desenvolver soluções. Por isso que as metodologias ativas fazem todo sentido, e trabalhar com projetos integradores, interdisciplinares ou transdisciplinares, faz todo sentido, e usar a IA faz sentido nesse contexto. Então, tudo se integra a partir dessa perspectiva de busca profunda. E eu creio que nós estamos entulhando as pessoas de conteúdos, de cobranças, de avaliações, e às vezes as pessoas, nossos alunos, não encontram sentido a não ser dizer, bom, eu tenho que fazer porque preciso passar de ano, porque, enfim, faz parte, senão eu tenho que tirar boas notas, e esquecemos o fundamental, e de alguma forma, ao colocar tanto conteúdo, nós esquecemos um pouco do que é essencial. Era essa a minha conversa inicial, um pouco de uma inquietação de alguém que já está mais perto do fim da vida, da vida, vamos assim, neste momento, né, mas que traz essa vivência da educação como um processo muito vivo, que ele precisa ser encantador, e quando não é, de alguma forma nós estamos falhando. Quando o aluno está fazendo as coisas só por obrigação, por rotina, pouco vai no automático, algo está falhando. Quando ele usa a IA para fazer as tarefas, para livrar-se um pouco das atividades, nós estamos falhando. Não é a IA, somos nós. Por que ele não busca todo esse... E é esse alerta, assim, para nós e também para todos que estamos atuando com jovens, com crianças, que é muito difícil encontrar ambientes que não sejam dispersivos, porque você tem tudo à mão, tem tantas seduções, assim, só abrindo este aparelho, tem tanta coisa, assim, fascinante, de todo tipo, e se você não presta atenção, você se desvia imediatamente do que pode te contribuir mais. Então, a educação para que você se concentre, para que as pessoas reflitam, para que meditem, para que se acalmem. A educação socioemocional e ética, ela é extremamente importante como base para a construção desse caminho, senão a gente vai construindo um edifício na educação sem fundamento, sem base, e em algum momento isso desmorona. Então, era sobre isso que eu queria conversar com vocês.
embora tenha preparado uma apresentação, eu só vou Professor colocar... Mourão, deixa eu começar aqui, então, devolvendo aqui algumas provocações, mas também queria deixar todas as pessoas que estão nos assistindo livre para a gente poder dialogar, tá? E colocar Isso. perguntas. Se preferirem escrever aqui... Permita-me só, Lara. Não, tudo bem. Agora vamos para as perguntas. Só vou colocar 3 ou 4 telas para que vocês, se tiverem interesse, busquem. Se eu não, que eu saí, estava, não coloquei. Busquem. Deixa eu ver, né? Veja, algumas informações que eu não vou ter tempo de aprofundar. Vocês estão vendo a tela aí? Sim, estamos vendo. Agora sou eu que... Ok. Aqui vocês têm o blog Educação Transformadora, onde eu trabalho algumas das minhas inquietações. Nessa Educação Transformadora, e você tem alguns textos, por exemplo, Caminhos para uma Educação Transformadora, que é o tema de hoje, Boas Práticas Docentes, Caminhos para uma Escola Viva e Transformadora, Educação Plena, Existencial e Integral. Esses 3 últimos estão muito dentro da linha do que vínhamos conversando. Outros estavam falando da IA, do futuro, do uso equilibrado da inteligência artificial. Então, aí vocês têm alguns materiais. Vocês também me encontram numa IA que o colega André Genesini fez, junto comigo, com todos os meus materiais e textos, aí a Aurora Moran, nesse endereço Educamos Online, aí conversam, as respostas vão pelo WhatsApp, são outra forma de acesso, além do blog, você tem essas formas. Há 3 semanas, há um mês, eu gravei um podcast falando um pouco dessa educação no futuro e o avanço da tecnologia. Se vocês quiserem, também está no YouTube, é interessante para aprofundar algo do que eu vim falando. Eu gravei o ano passado, no momento que estava com um pouco uma gripe, um pouco de mal-estar, mas, enfim, um TED sobre luzes e sombras na educação do futuro, que é como eu imaginava o futuro no começo da escola do futuro, há quase 40 anos, e o que disso aconteceu e como vejo o futuro e o papel um pouco da tecnologia e como a educação não é tecnologia, está sempre o problema em outro lugar. O livro Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora que vocês têm, e agora sim, estamos um pouco no tema, as grandes perguntas, como trabalhar tudo isso, e agora volto para o que nós estávamos, nossas conversas nesse momento, e com isso eu posso ir mais um pouco para as questões, Lara. Vamos lá, professor. De novo, né, eu acho que essa questão da inteligência artificial, da tecnologia, do avanço que tudo aconteceu, e como você mesmo mencionou no início, dos últimos 3 anos, foi um susto, de fato, né? Acho que para todos nós que estávamos pensando a tecnologia, né? E aí, quando a gente foi entendendo o que era tecnologia, veio a IA, que dá uma rasteira na gente, que mal tinha conseguido entender como que a tecnologia podia ser uma grande aliada na escola. E aí você traz agora uma perspectiva de sujeito pleno, de olhar para dentro e de que, se ele souber quem é ele ou se autoconhecer, ele vai conseguir trabalhar melhor com toda essa tecnologia. E o papel da educação no meio de tudo isso. Então, acho que são, assim, grandes desafios que nós, como educadores, temos que entender, mas que estão um pouco misturados no meio de toda essa ansiedade que a gente vem vivendo ultimamente, de como é que eu me mantenho
importante na educação, porque eu corro o risco de desaparecer, já que a IA pode ocupar meu lugar. Eu acho que essa é uma inquietação que está aí na cabeça de todo mundo, né? Como é que a escola pode se atualizar e se manter ativa, necessária na formação do sujeito, já que a informação não é mais da escola, a informação está em todo lugar, aonde quer que seja, né? E, ao mesmo tempo, uma juventude, por um lado, um pouco sem limites do quais são os meus valores, e, por outro lado, quais são, sem perspectiva de qual é o meu futuro, porque a gente ouve falar, inclusive, em profissões que desaparecerão e novas que surgirão. Então, no meio de todo esse cenário, a gente tem aí muitas inquietações, como pais, como educadores, como adultos que vivem essa sociedade que está em transformação radical e muito rápida, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre esse nó, né, da nossa geração, se é que a gente pode olhar desse jeito, né? Que rumo, o que a gente pode fazer praticamente para que essa escola continue ativa, necessária, e que ela seja o norte da educação, como ela sempre foi até aqui. São essas as perguntas que todos nós fazemos, mas e não é, como não tem uma resposta simples, cada olhar, cada perspectiva, num congresso como esse, cada um traz um pedacinho de um quebra-cabeças que é muito complexo e, ao mesmo tempo, que é simples. É simples, não que seja simplista, simples quando você procura autenticamente, você procura assim com coerência, com honestidade, assim, você vai atrás, você descobre muitas coisas e isso te ajuda, mas não é fácil colocar-se nessa postura, porque a gente tem obrigações demais, angústias demais, que isso nos perturba, justamente toda essa insegurança de para onde vamos com todo esse mundo que está se transformando, como tornar isso mais justo, mais equitativo, como incluir a maioria que está assim meio a reboque de todo esse mundo, como equilibrar o humano e o tecnológico, o desenvolvimento. Quando eu falo da consciência, não é somente individual, mas também a coletiva, a social, de pessoas que estamos num mundo que tem que cuidar do planeta, que tem que entender um pouco que estamos todos fazendo parte dessa integração, que nós não temos que explorar de forma desmedida os nossos recursos. Então, a todo esse desenvolvimento dessa consciência, ela é fácil se você se coloca essas perguntas, mas, ao mesmo tempo, se você se angustia pela incerteza, você vai na busca um pouco, e isso vai alimentando essa ansiedade que nós vemos nas pessoas que estão o tempo todo, assim, um pouco querendo encontrar respostas, mas em qualquer lugar. Está faltando um pouquinho dessa calma, do tempo para você olhar, para refletir, não ir tanto no automático. Então, a escola, me parece que ela tem uma função, junto com a família e com as instituições que se preocupam com todo esse nosso ecossistema, de ajudar-nos a pensar, a parar, a refletir, a discutir essas questões, e cada um traz um pouco um olhar. Então, essa soma de olhares, se você faz isso como eu falei, com honestidade intelectual, honestidade significa o que parece que é importante disso. Não simplesmente embarcar em cada um, não ficar só copiando o que outros fazem, mas dizer, como que tudo isto mexe comigo? E
E quando você está aberto a essas questões, você descobre que há muita coisa que você não conhece, que há muita gente que tem experiências muito diferentes das suas, mas que também trazem luzes para entender isso. Então, para mim, o bonito da vida e gostaria que todo mundo tivesse isso desde pequena, é você ser uma pessoa, de um lado, que é inquieta, que sempre está buscando, e, ao mesmo tempo, você vai fazendo o que é possível e estando equilibrado, com uma certa paz, você vai construindo uma vida que é significativa, em que você vai evoluindo, vai tornando-se uma pessoa melhor, vai aprendendo a conviver, e vai sendo útil. E quando você vai essa perspectiva, você vai se transformando em alguém que sempre está perguntando, sempre está buscando, porque é uma busca interminável e uma busca maravilhosa. Então, quando você percebe que o grande projeto, quando nós estamos falando de uma escola que trabalha por projetos, o grande projeto é construir uma vida que faz sentido, que ela vai te tornando uma pessoa melhor, que vai te trazendo novas questões, e cada descoberta científica, tecnológica, você vai incorporando dentro desta visão de melhoria social, de tornar uma sociedade mais humana e justa. Aí a educação faz muito sentido. E apesar que tudo isso parece óbvio, não é o que acontece no dia a dia, na rotina, porque tem tantas demandas. Sim, eu ia falar exatamente isso. Esse é o grande problema nosso. Será que a escola, porque a criança ela é inquieta, a criança, por natureza, ela faz perguntas, né? Será que a escola, hoje, ela não está muito mais sufocando essas perguntas, com tantas respostas prontas, do que instigando a criança a continuar fazendo perguntas? É isso. É esse foco, que parece um jogo de palavras, mas que aí está, me parece, que o sentido da escola não é dar respostas só. Ela é ajudar a que o aluno construa perguntas e a gente ir fazendo, costurando entre todos as respostas possíveis que temos em cada momento, não como algo definitivo, mas como pequeno processo assim, de pergunta, encontrar pequenas sínteses, fazermos novas perguntas, e é uma caminhada em que o aluno se acostuma não simplesmente a buscar algo pronto, mas algo que vai construindo sempre, em nível de maior profundidade. Então, quando vai nessa perspectiva, aí sim a escola se torna significativa e encantadora. Há momentos em que algumas escolas, ou há escolas que são encantadoras porque conseguem, boa parte do tempo, fazer isso. Mas a maioria das escolas, pelo que for, pela forma como está sendo gerenciado todo o processo, fica muito em função, sei lá, de obter resultados nas provas, no SAEB, na educação básica, ir bem em matemática e língua portuguesa, e no Enem, no ENAD, fazer simulados. Eu entendo que temos que ter avaliações, eu entendo, mas isso não deve ser o foco último. O foco principal é a pergunta e não o simular. E quando estamos um pouco preocupados mais em resultados e em rankings de quais são as melhores etc., isso nos traz um olhar indiretamente para que o aluno diga, não, o que conta agora não ir bem na prova, ter as notas, então não vou me preocupar com as perguntas. E aí desviamos um pouco todo o processo, e quando terminamos, quando olhamos, a maioria está muito longe de tudo isso que nós estamos falando, que parece óbvio, parece o básico, mas a escola, o lugar de construir grandes questões e tentar cada um de nós buscar as respostas
individualmente, em grupos, e essas respostas irem sendo recolocadas em níveis de profundidade maior à medida que vamos crescendo, e assim faria muito sentido. Sim. Eu Eu acho que uma coisa a IA trouxe para a gente refletir, né, é que a escola sempre foi preparada para que os alunos dessem as respostas certas, né? Sim. Isso é o papel do aluno na escola em que a gente foi formado e que nos preparou, era responder as perguntas de forma correta. E a IA vira isso de cabeça para baixo à medida em que ela traz as respostas. E a escola e essa educação, da forma como ela está estruturada, ela se desespera dizendo, não, o aluno não pode ter a resposta pronta. Mas eu acho que a gente tem que ter a consciência de que o papel se inverte e o que a gente precisa, de fato, com a IA, é ensinar o aluno a fazer a pergunta, não a receber, não a entregar a resposta. E, nesse sentido, a IA faz exatamente isso, porque simplesmente jogar uma pergunta, fazer boas perguntas não é uma coisa fácil. Quando a gente trabalha com metodologias ativas, e esse assunto já é um assunto importante, mas o nosso desafio é ensinar os alunos a fazer as boas perguntas. E ao fazer isso com a IA, ele tem uma interlocução, mas o papel da escola, no meio de tudo isso, é entrar com um senso crítico daquela resposta que a IA me trouxe. Faz sentido? Como foi a elaboração da minha pergunta para que eu recebesse aquela resposta? E como é que eu melhoro a resposta melhorando a minha pergunta? Então, esse é um movimento que, de fato, traz o aluno para refletir e para conhecer, porque se ele não souber, ele não tem dúvida. Se ele não tiver, se ele não conhecer o assunto, ele não é capaz de elaborar as perguntas, né? Então, eu acho que essa é uma inquietação da escola, e queria que você comentasse sobre isso, a questão das respostas que a IA traz. Nós temos, primeiro, antes de chegar na IA, a escola nos preparou, nós que somos docentes, eu fui a maior parte da minha vida docente, eu estava muito focado na educação mais convencional, em ser alguém que dava a resposta certa também, não é só pedir que o aluno encontrasse. Primeiro, também, o aluno te procurava, esperando que o professor soubesse sobre algumas áreas de conhecimento, era um experto, oferecesse as respostas. Então, nós procurávamos, e para poder avaliar isso que nós dávamos, nós fazíamos prova, e na prova você tinha que ter certo gabarito para poder dizer, não, mas eu avaliei sua resposta porque, veja, está dentro do que eu propus, dentro de uma lógica. Então, tudo isso que tem faz sentido até um certo ponto, mas ele vai trazendo um pouco indiretamente essa noção de evitar o risco. Quer dizer, quando um aluno me coloca uma pergunta no meio de uma resposta, ele parece que está errado, não encontrou a resposta que era prevista. Então, de alguma forma, nós estávamos, e estamos ainda muito nesse mecanismo de eu sou aquele que eu sei, e o aluno tem que também encontrar a resposta que eu conheço. De acordo com a sua perspectiva de resposta certa. E com um pouco que a ciência, a sociedade, mais ou menos avançou, enfim, há parâmetros para isso. Mas a lógica agora é que a IA não é que ela nos desafie nesse sentido. A IA pode reforçar uma escola também que procura a resposta certa. Em lugar de o professor dar a resposta, a IA dá, e você
você faz com que o aluno e o professor trabalhem dentro dessa mesma lógica. Então, a IA pode também contribuir para termos uma educação bancária bastante fechada, se você não for inquieto. O problema está aí, quando digo a pessoa inquieta, a pessoa que se permite buscar, a pessoa que está, assim, querendo ir em profundidade, aí vai encontrar. Mas, se você se satisfaz com a resposta pronta, a IA vai te dar tudo isso pronto. É um pouco como quando eu me desloco com o Waze, com o Google Maps, assim, por qualquer lugar, eu posso querer perguntar, saber um pouco por que caminhos, conhecer, ou simplesmente deixar que me guiem, dizer, não, olha, aponta-me qual é o caminho, pronto, e aí não tenho o que pensar. É muito bom ter o Waze, é muito bom ter a IA e poder fazer a pergunta que você quiser, mas, às vezes, isso pode ser usado somente para, um pouco como acalmar, para, bom, ok, me leva até lá, ok, já fui, que bom, mas eu não aprendi o caminho. E na educação, educação é um processo quando eu falo de inquietação, é no sentido de eu descobrir o que faz sentido, e não somente que o outro me dê tudo pronto. Então, às vezes a resposta me ajuda, a resposta pronta da IA, mas isso assim me leva a eu questionar e não simplesmente aceitar qualquer coisa simplesmente como algo definitivo. Então, é muito fácil usar a IA para desenvolver novas perguntas se eu estiver pronto para isso. Senão, a IA vai ser uma espécie de apoio, de bastão que o tempo todo tenho ao meu lado, que me acomoda, como nós fazíamos com o Google até agora, assim, pesquisa o que tem aqui, pronto. Agora é mais fácil, só isso. Mas, professor, mas quando eu vou mergulhando, só para finalizar isso, quando eu mergulho, quero buscar algo a fundo, seja o que for, aí ela pode ser extremamente fascinante, porque traz todo o conhecimento do mundo lá, disponível, e não somente para que eu pesquise, já me traz uma redação, uma interlocução, um diálogo, como nós estamos aqui. Você faz uma pergunta, aí ele vai, dialoga, te chama pelo nome, enfim, nós sabemos que é programação, mas é uma programação muito próxima da linguagem humana, da forma como nos expressamos, e por isso nós temos uma interlocução bastante profunda. Muitos têm uma interlocução afetiva com a IA, o que é um pouco preocupante, mas é verdade, porque ela parece que nos entende, às vezes mais do que aquelas pessoas que nos estão educando. Tem muito jovem que confia mais na IA do que às vezes nos pais, ou que às vezes nos professores, porque a IA não te desafia, não te contradiz, não te provoca, ela, de alguma forma, ela te aconchega, é como se fosse uma babá que te compreende, e aí isso é extremamente prejudicial para o desenvolvimento nosso, que ela tem que ter acolhimento, mas tem que ter conflito também. Você aprende através dos desafios, por isso metodologias ativas. Você aprende através de conviver com pessoas diferentes. Você aprende em situações em que você precisa pensar, fazer escolhas, testar soluções, desenvolver protótipos. Aí você aprende. E se você não equilibra isso, o desequilíbrio em função de ir atrás de algo pronto, você vai ter tudo muito fácil, vai ser uma facilidade que nos engana. Você não aprende só fazendo perguntas rápidas, você aprende também você se desafiando. Por isso, precisamos ter educadores além da IA, no sentido, a IA nos ajuda num certo sentido. O educador é uma pessoa que ele usa a IA e vai além da IA porque ele trabalha com essa dimensão crítica, ele pode
nos dizer, olha, cuidado, não é só assim, vê por este outro lado, e por isso que é tão importante a sinergia entre todo o mundo que a IA nos oferece e o que as pessoas interessantes nos oferecem. E esse diálogo é cada vez mais fundamental na educação. E qual passa a ser, então, professor, diante dessa sua fala agora, qual é o verdadeiro papel da escola, então, nesse momento? Porque se a gente está falando que a IA é capaz de dialogar, aconchegar e trazer essas respostas todas que o aluno quiser, eu entendo, e ao mesmo tempo você está dizendo que o que a gente precisa é ter alunos inquietos que queiram questionar-se o tempo inteiro. Eu entendo que, então, a gente tem um desafio aí para esse aluno, para criar esse aluno e formar esse aluno inquieto, que é realmente um grande desafio, né? Mas eu acho que o desafio da escola e da vida, nós como adultos, muitos adultos paramos de fazer grandes perguntas, a gente vive no automático, fazendo atividades. Mas isso não foi culpa da própria escola? Mas isso é um pouco a sociedade e a nossa forma de agir, nosso cérebro está um pouco programado para poder, quanto mais usar menos energia possível, porque você tem que estar atendendo a 1000 situações diferentes. Quanto mais você já tem respostas prontas, previsíveis, mais fácil é. Então, isso é um lado saudável também da nossa vida. Mas, se você fica muito no automático e tudo no que é pronto, você não aprende de verdade, você está repetindo coisas. Então, a vida é um equilíbrio entre algo que é programado e previsível e o ir além, o buscar novas fronteiras. Então, quando eu falo de inquietação, não é somente estar em um estado de excitação permanente, mas de ir equilibrando tudo e, ao mesmo tempo, você não se contentar com as respostas de sempre. Então, é um processo, um diálogo um pouco dialético entre algo que já conheço, quanto que eu conheço, de alguma forma eu reproduzo no cotidiano, que são as rotinas do pensamento, que nos ajudam, o que eu vejo, como é que eu vejo, o que eu poderia melhorar aqui. E quando eu coloco esse melhorar, significa, aí eu me coloco pergunta, bom, aonde isto me leva? Onde eu posso aplicar isso aqui? O que eu posso fazer além? Que novos conhecimentos estão aí? Se eu me permito fazer esse movimento, por isso que a escola tem algo que é previsível, você tem um currículo, tem algo organizado, mas essa organização ela não pode ter um peso tão grande que sufoque em ir atrás de novas descobertas, de aplicações, de ver o que faz sentido para mim. Porque, veja, o que está por trás? Quando você diz como, quando eu falo desse como, eu digo, o que a ciência nos mostra de como que nós aprendemos? Nós aprendemos primeiro o que nos interessa, que significa que, de alguma forma, nos atrai, nos encanta, nos seduz. Aprendemos por algo que está... E por que algo nos encanta? Porque eu vejo que tem algo a ver comigo, tem significado, é uma descoberta, é útil, é relevante. Então, é algo que estou descobrindo. E como eu descubro isso? Principalmente através de algo que me emociona. Encantamento vem ligado à emoção. Toca meu coração, uma história, algo... Então, há muito, pelas narrativas, nós aprendemos muito pela emoção, pela descoberta, mas depois também pela experimentação,
pela prática, por ver como funciona, tanto individual como em grupo. E aí, a partir disso, eu reflito, significa, eu analiso toda a experiência, e eu aprendo fundamentalmente pelo exemplo, por a pessoa que me mostra também sua própria experiência de vida. Eu aprendo com pessoas, por isso que eu preciso de pessoas. Não pode ser só uma IA que simula uma pessoa. Eu aprendo com pessoas porque eu vejo, puxa, essa pessoa, como é que ela faz uma síntese de vida, como ela construiu, que legal, como ela tem uma forma de pensar, uma forma de sentir, de uma qual me identifico, uma pessoa que é coerente, isso nos ajuda. Então, o que como fazer como fazer tudo isso prático, são os caminhos que eu tiro um pouco da minha palestra. Então, você usando metodologias ativas que foquem na criatividade, que trabalham nessa aprendizagem por descoberta, através de investigação, desafios, projetos, solução de problemas, você dinamiza todo o processo, porque não dá tudo pronto, o aluno tem que buscar, ele tem que fazer-se perguntas, trabalhar com toda esta flexibilidade que nós temos, de trabalhar tempos em que o aluno faz um roteiro mais individual, algo que está próximo dele, ele vai encontrar mais significado, e que depois ele participa de situações de grupo, em projetos comunitários, projetos, às vezes, que respondem a respostas reais, ou que resolvem problemas da comunidade. Então, é uma escola que está dentro da perspectiva de modelos mais flexíveis, com metodologias ativas, ela faz muito sentido. Aí, se você usar tecnologia como um terceiro, tem metodologias ativas, essa flexibilidade e a tecnologia para apoio à criatividade, para desenvolvimento de competências e para ampliação da consciência, que era onde eu comecei falando hoje, aí sim você adquire uma visão fantástica, fabulosa. Então, a gente faz isso meio que aos pedaços, sabe? Numa aula, quando é filosofia, quando tem sociologia, que cada vez fica mais um pouco de lado no nosso currículo, aí se tratam algumas questões, mas é só lá. Em matemáticas, em português, parece que não tem nada a ver com isso, e, na verdade, em todas as áreas nós deveríamos trabalhar essa visão integrada e a perspectiva, claro, da área de ciência, mas através de projetos que integrem tudo, de projetos amplos. Eu acho que o caminho é por aí. Então, à medida que nós temos mais ferramentas na mão, nós temos muito mais poder, mas, ao mesmo tempo, também podemos entusiasmar-nos demais com as ferramentas e esquecer do fundamental. Sim. Eu acho que hoje há um certo endeusamento da IA, muita gente está descobrindo a IA, mas não nessa perspectiva emancipatória, não nessa busca, eu falo, de uma compreensão total. E eu creio que se a gente junta tudo isso num projeto de educação bem integrador, bem rico, bem humano, aí sim a escola vai ser maravilhosa. Mas falta muito, falta muito. Estamos caminhando. Eu acho que um congresso como esse reúne pessoas inquietas, é um caminho, é uma contribuição. Mas é exatamente esse o ponto, né? A gente tem que refletir sobre o que a gente está fazendo com todas essas ferramentas e como a gente está conseguindo usar isso a nosso favor e a favor dos nossos alunos. Professor Mourão, acho que você traz aqui muitas inquietações, provocações importantes para a gente refletir e, sem dúvida nenhuma, absolutamente necessárias.
Mas eu queria agradecer aqui a sua Ok. participação. A gente tem, daqui 5 minutos, começa um novo tema, né, um novo debate. Perguntar se alguém gostaria aqui de falar mais alguma coisa ou de deixar algum recado e pedir para você fazer aí as suas considerações finais aí para a gente poder encerrar. Tem alguma pergunta aí de alguém? Eu não Não estou temos, no não. YouTube. Bom, eu tenho muitas coisas, claro, que para falar, assim como cada um de nós, em pouco tempo, eu só tentei sintetizar algo que faz sentido. Eu quero destacar aqui um pouco como uma das mensagens para um congresso que fala de ciências humanas, portanto, tudo que nos torna humano, e fala de transformação digital. Eu creio que nós temos, grosso modo, claro, de forma simplificada, nós temos aqueles que veem a tecnologia há muito tempo, que ela pode ajudar a educação e os impactos que tem na educação, e agora a IA na educação. Temos grupos que vêm pensando isso, mas que, de alguma forma, não chegam a mexer em todo o potencial que isso tem. E há outros grupos que trabalham na educação que têm uma visão da tecnologia bastante preconceituosa, que tem muito medo da tecnologia, porque ela tem problemas, porque ela realmente aliena, porque, enfim, está... tudo que nós sabemos, e aí foca muito no humano, na aprendizagem, na aprender a conviver, a trabalhar com artes, com criatividade. Então, acho escolas democráticas, os alunos participam, escolas confessionais, que cada uma tem suas crenças, seus valores, assim, religiosos. E creio que há uma certa dissociação entre aqueles que trabalham, eu chamo um pouco o nível da consciência humana, mais integradora, e aqueles que trabalham a tecnologia como solução, como apoio para uma educação também criativa. Mas, às vezes, a criatividade fica um pouco no lado um pouco superficial. E creio que, chegado um momento, congressos como esse, em outros, estamos num momento agora da sociedade, em que nós que estamos um pouco do lado da caminhada da tecnologia para a educação, olhemos também para o outro lado, de fazer isso a serviço de um desenvolvimento da consciência num nível mais amplo. Tecnologia como apoio para a investigação, para o desenvolvimento da consciência, e aqueles grupos que trabalham mais com esse lado humano, de valores, e de aprender a conviver, de desenvolvimento mais artístico, também que usem a tecnologia também a favor da criação do humano, então, juntar tudo isso. E ainda os grupos estão um pouco cada um falando entre si. Como digo, uns exaltam a tecnologia como potencial e os outros grupos eles veem a tecnologia um pouco com medo, como algo que complica. E integrar esses dois mundos me parece que pode ser muito útil para termos uma educação que, de um lado, é humanista, criativa, ela é ampla, ela é sustentável, e que também usa a tecnologia não somente de uma forma superficial, mas também para ajudar a desenvolver uma consciência ecológica no sentido amplo, e a continuar ajudando-nos a fazer essas grandes perguntas. Eu considero e queria deixar para vocês essa síntese de você permitir-se ter, no meio de tantos afazeres que nós todo dia temos, se tivermos mais momentos de algumas paradas para refletir, para pensar, para meditar, para fazermos essas perguntas, para buscar alguns apoios em tantos materiais que nós temos hoje disponíveis, em vídeos, tudo o que for, mas de alguma forma depois poder refletir um pouco mais, isso vai nos ajudar
a você avançar muito mais do que acumularmos de informação a toda hora, de ver só vídeos, um atrás do outro, como consumo. Temos que fazer mais paradas, refletir mais, fazermos perguntas. E, para mim, eu termino dizendo que é maravilhoso poder ter um tempo que a vida me deu para mergulhar no sentido da existência, na busca um pouco da transcendência, em ver muitas pessoas e ter contato com pessoas muito interessantes também, que trazem olhares bastante mais profundos, e poder avaliar e refletir e desenvolver tudo isso como um, um aprofundamento de um conhecimento que não se esgota e que é fantástico, que te ajuda a ampliar a visão do mundo e da vida e tornar tua vida muito mais lúcida, interessante. E eu que acho que a educação tem como propósito, mas que às vezes, no meio de tantas questões que ela tem que responder, o essencial se perde. Estou com medo do nosso link cair por ser automático. Tá bom. Eu queria agradecer demais a sua fala. Acho que é sempre um enorme prazer e uma enorme satisfação poder ouvi-lo, e a gente sempre aprende muito com isso. Eu recebi um recadinho aqui da Josi que o link é automático, mas eu quero agradecer demais e agradecer a todos que nos assistiram aqui nesse dia, nessa manhã, nesse primeiro palestra do Congresso de Ciências Humanas e Tecnologia. Muito obrigada, professor Moran. Um abraço. Obrigado a todos e um grande abraço, e estamos juntos, aprendendo juntos. Muito bem, obrigada. Obrigada a todos.